Bom dia, meninas. Agora de modo oficial, como a gente costuma dizer, né? Semana iniciando, que seja uma semana de bênçãos, que a gente possa ter a energia necessária, mas também a resiliência e a sabedoria para conduzir cada uma das nossas ações ao longo da semana. Então, já está aí no chat para vocês o link do formulário de presença. E nós temos hoje um roteiro que é um roteiro de rede, né? Então, a equipe do formador, juntamente com a equipe do ensino médio, produziram, então, esse roteiro para a gente começar a apresentar para os nossos cursistas o que vem de mudança no ensino médio, com foco em conhecer um pouquinho o que é essa ideia de projetos integradores. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. É um roteiro que a grande maioria das temáticas vivenciar, né? Então, se vocês, de repente, estiverem sendo cursistas em alguma temática do Formadores na Jornada 3, vocês vão também vivenciar como cursistas esse roteiro. Então, a R7, que vocês vão vivenciar na próxima semana com os cursistas, tem como tema, então, Ensino Médio Paranaense, Projetos Integradores. Então, nosso foco é entender um pouquinho o que é essa proposta de um projeto integrador, o que é um projeto integrador. Então, nós estamos aqui, né, na R7, já caminhando, né, para a próxima, pensando assim, a semana seguinte, a R8, nós já iremos dar início às apresentações dos relatos, então também a gente vai ter um tempinho hoje para prestar um pouquinho de atenção como é que será essa organização para as apresentações dos relatos de implementação, que será na R8 e na R10. Nosso slide, né, de sensibilização para preferencialmente participar da reunião do seu computador, a questão da câmera aberta. Aqui a nossa agenda, gente, a nossa agenda, ela tem algo que é bem importante de nós estarmos atentos, além dos tempos para cada ação. É aqui no finalzinho, ó, assim, ela está prevista para 17 minutos. Por quê? Porque 10 minutos da reunião serão destinados aos saberes digitais docentes. Então, o que eu vou dar como sugestão para vocês? Que, de repente, esta semana, vocês façam uma enquete, pode ser, se vocês têm grupo de WhatsApp com seus cursistas, façam uma enquete para vocês entenderem como é que está esse movimento, né, para saber quem conseguiu fazer e já tem lá o seu autodiagnóstico, quem está com dificuldade para fazer, porque aí vai ser uma forma de lá na semana que vem, como é que vocês vão fazer a gestão desses 10 minutos? Porque vamos pensar que vocês têm lá 3, 4 cursistas que estão realmente com dificuldades para preencher, para acessar o formulário, para, enfim, fazer a sua autoavaliação. Aí, o que vai ser importante? É que vocês apoiem esses cursistas nesses 10 minutos. No entanto, se vocês tiverem uma turma que, de repente, todo mundo sinalizou que conseguiu fazer, vocês ganham 10 minutos para o seu roteiro. Então, façam esse movimento esta semana, que eu acredito que vai ser para vocês, no planejamento da gestão do tempo de vocês da reunião 7, aí vai ficar de acordo com a necessidade, que de repente vocês vão ficar 10 minutos investindo numa ação que de repente toda a turma sua já fez, né? Todo mundo conseguiu fazer o seu autodiagnóstico quanto aos saberes docentes. Então, essa é uma coisa que vem, então, nesse nosso roteiro, porque, por exemplo, se você identifica na sua turma que todo mundo conseguiu fazer, são 10 minutos que você pode trazer aqui em ação, de repente, e ter um tempo maior do em ação. Então, quais são os objetivos desta reunião? Então, reconhecer os benefícios da aprendizagem baseada em projetos, porque o IFA vai ter essa característica, né, no ensino médio, uma metodologia que vai trabalhar essa aprendizagem baseada em projetos, conhecer a proposta e a finalidade do projeto integrador e identificar e analisar elementos essenciais que compõem um projeto, né, entender como é que esse projeto ele deve ser construído e desenvolvido nessa perspectiva do itinerário formativo dos estudantes do ensino médio. Então, vamos voltar no tempo e recordar as leis e resoluções que nortearam a nossa educação. Vamos conhecer melhor o IFA? Então, a gente vai assistir esse vídeo, ele vai trazer uma espécie de linha do tempo, apresentando para nós como é que se chega hoje nessa proposta do ensino médio paranaense.
Vamos assistir o vídeo e daí, na sequência, nós conversamos. Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415. Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo em Formação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. Nas notas da apresentação, meninas, deste vídeo, nós temos a descrição do conteúdo que é apresentado do vídeo, que na verdade é uma linha do tempo, né, de como vem sendo organizado o ensino médio, como nós chegamos hoje, então, ao IFA, que são, né, os itinerários formativos de aprofundamento. Então, o conteúdo do vídeo, ele está descrito nas notas da apresentação, para apoiá-las nesse sentido mesmo de se apropriar das informações decorrentes, que estão apresentadas no vídeo, mas eu acredito que o vídeo, por si só, ele já traz com muita clareza essa construção dessa linha do tempo. Então, nesse momento do para início de conversa, a ideia é que vocês possam, então, apresentar algumas mudanças justamente na organização curricular do ensino médio, né? E aqui, nesse roteiro, a ideia é que a gente apresente aspectos da oferta do IFA, que vai ser o nosso foco, né? Então, como é que estará organizado, a partir do próximo ano, a proposta do ensino médio, que aqui no Paraná está sendo chamado de Ensino Médio Paranaense. Então, nós teremos, né, a FGB, que é a Formação Geral Básica, com 800 horas anuais, sendo que essas 800 horas anuais, elas estarão distribuídas nas áreas do conhecimento, previstas a BNCC, e mais a BNCC Computação. E 200 horas anuais no IFA, né, que é o projeto integrador numa perspectiva interdisciplinar e que deverá ser um projeto anual.
Então, tem algumas informações que é interessante, estão todas descritas nas notas da apresentação. Por exemplo, quando nós falamos dos itinerários formativos, nós temos duas estruturas para esse IFA, que é o de formação técnica e profissional, né? Então, as escolas que ofertam os cursos técnicos, os seus itinerários serão itinerários de formação técnica e profissional. E os de aprofundamento, que é o foco desse nosso roteiro aqui, que é falar dos itinerários formativos de aprofundamento. E aí, como é que está pensado esses IFAs, né? Então, cada escola terá a sua oferta definida. Então, isso vai depender muito, né, do porte da escola, da oferta. Então, ela pode apresentar, né, ofertar para os seus estudantes. O IFA que vai juntar linguagens e ciências humanas, né, num itinerário, e ou matemática e ciências da natureza. Então, isso vai depender muito da escola, da organização, né, do porte da escola, para ofertar. E o estudante, ele vai se matricular de acordo com a oferta. Então, se a oferta é apenas de linguagens e ciências humanas, é a opção que ele terá de inscrição. Se for somente matemática e ciências da natureza, é o que ele terá como opção. Se tiver as duas ofertas, ele vai poder optar por uma das duas ofertas. Por favor, Vanessa. Será que essa escolha, por exemplo, que as escolas já têm isso, né? Já foi feito Uhum. Vamos chamar dessa escolha, né? Essa oferta por linguagens, geralmente é linguagens ou a matemática ali, dentro das ciências exatas. E isso vai ocorrer novamente? Vai ter uma oportunidade dessa troca? Será que nesse sentido, para o ano que vem? A tendência para o ano que A vem, matrícula já está acontecendo, né? Isso, é que as escolas mantenham as ofertas que têm e façam, né, a proposta de acordo com o que já é ofertado. Essa é a tendência de manter como está, como diz você, até porque as matrículas já estão acontecendo, né? Então, o que vai acontecer, na verdade, são mudanças na forma de organização curricular daquilo que já é ofertado. Por favor, Grace. Então, por exemplo, se o aluno chega lá para fazer a matrícula e tem linguagens, né, a parte de humanas, e ele quiser fazer matemática e ciência da natureza, então ele vai fazer matrícula em outra escola. Provavelmente. Uhum. E olha, meninas, uma coisa bem importante que vai acontecer com vocês, com certeza, que serão esses questionamentos. E vocês vão ver o seguinte: nem tudo se tem resposta ainda, né? Nas notas da apresentação, inclusive, antes de eu voltar aqui no que é o slide, que eu acho que é bem legal isso, porque é natural, né? O novo gera dúvidas, a gente quer saber o que muda, como muda. Aí, lá nas notas da apresentação, mais para o final, vocês vão ver que tem assim, ó, tem a seguinte orientação. Tem algumas questões que eles trazem aqui nas notas da apresentação com respostas. Só que qual que é a ideia, né? Que vocês não mobilizem para esses questionamentos. Então, a orientação nas notas da apresentação está assim, ó, apresentamos algumas questões que podem surgir, mas não devem ser levantadas por vocês. Por que não devem ser levantadas? Por conta da gestão do tempo mesmo, essa é a única questão. Mas, por exemplo, as dúvidas que surgirem, que forem questões que estão fora do que a gente tenha condições de responder, é importante que vocês orientem os seus cursistas e para vocês também, tá, meninas? Em relação às questões que vocês querem a resposta, para acessar o formulário que está disponibilizado no final desse roteiro, que daí a gente vai voltar nele, para que elas sejam incorporadas ao FAQ, que está disponível no site do Ensino Médio Paranaense. Então, a ideia é todas as dúvidas, as perguntas que forem surgindo e que a gente ainda não tenha resposta, que os cursistas e vocês mesmas coloquem nesse formulário, existe um formulário próprio do Ensino Médio Paranaense, aonde vocês vão trazer a dúvida, o questionamento, e eles vão fazer isso de forma também aí alimentando esse FAQ, para que a gente possa ir esclarecendo realmente as dúvidas que irão surgindo. Quais são as perguntas que apareceram aqui que tem resposta, né? E que é uma das coisas que surge como a gente está falando de um itinerário formativo que vai integrar componentes curriculares,
né? Que é um trabalho que deve acontecer na perspectiva interdisciplinar. E uma das perguntas que naturalmente vai surgir é como que vai ficar com a organização da hora-atividade? Para que ocorra o planejamento em conjunto, porque a ideia é o quê? Que o projeto integrador, ele tem que organizar, ele vai organizar um conjunto de 3 componentes curriculares diferentes. E aí, como esses 3 componentes vão sentar para planejar juntos nessa perspectiva interdisciplinar? E a resposta que tem aqui é que haverá uma orientação aos diretores sobre a necessidade de organizar a hora-atividade de maneira em que, pelo menos um momento de hora-atividade, os professores desses componentes que vão trabalhar com o IFA possam sentar juntos para planejar. Aí tem uma outra questão, que é como será o IFA no período noturno. Ainda não se tem uma definição, mas as escolas serão orientadas via documento próprio para de como desenvolver, mas ainda esse como não está muito bem definido, porque a gente sabe, né, que o ensino médio noturno não tem como ofertar 6 aulas diárias, como é no diurno. Então, como é que vai ser feito o desenvolvimento desse IFA no noturno? Uma outra pergunta que aparece aqui, como fica a educação profissional, né? Não se tem resposta ainda. Quantas aulas cada um dos 3 componentes curriculares integrados terão para desenvolver o projeto? Esse aqui já tem, né? Então, o que vai acontecer? São 6 aulas semanais para desenvolvimento do projeto, sendo 2 aulas para cada componente curricular. Então, qual que é a ideia aqui para início de conversa? Que vocês possam trazer as informações que estão no slide, com foco no IFA, mas que vocês também estejam preparadas para as perguntas. Algumas temos respostas, outras ainda não, estão em processo de definição, e aí é importantíssimo que vocês orientem os cursistas a utilizar o formulário que está no final do roteiro para lançar essas perguntas mesmo, porque elas precisam ser respondidas, mas quem tem condições de trazer essas respostas é a equipe que está envolvida diretamente na proposta e organização do ensino médio. E daí eles terão elementos e condições de nos responder com mais clareza, né? E a ideia é que a gente possa aqui, então, conversarmos justamente sobre como é que vai estar organizado, então, né, o IFA. Eu acho que é algo que a Vanessa trouxe, que dá, inclusive, para compor a fala, é já dizer que as escolas, a princípio, elas vão ofertar para 2026 o que elas já estão ofertando. O que vai mudar é como será essa nova proposta nessa perspectiva que é de um projeto integrador integrando 3 componentes curriculares, né? Então, o IFA será mobilizado por esse projeto integrador, né? Então, e nesse projeto integrador é justamente o quê? Um projeto desenvolvido na perspectiva interdisciplinar. E, embora a metodologia que será utilizada é a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, reparem que nós teremos que ter nota ao final de cada trimestre, uma vez, né, que o nosso sistema, né, o SERI, ele trabalha nessa perspectiva de nota. Então, embora a avaliação do projeto ela deva ser processual, contínua e formativa, o professor terá que, ao final de cada trimestre, atribuir uma nota para o desenvolvimento desse projeto, que é anual. Então, ele também vai ter que pensar na proposição e desenvolvimento desse projeto, pensando, né, quais serão os momentos de avaliação que vão compor a nota para cada um dos trimestres. Então, a ideia aqui mesmo, meninas, é essa organização com foco no IFA, né? É o nosso centro de atenção, é o professor tentar entender como que se dará essa organização de projeto para esses itinerários formativos e que a partir do ano que vem, o estudante ele já terá 200 horas anuais da primeira série, né? Então, ele já terá a sua carga horária de itinerários formativos de aprofundamento a partir da primeira série do ensino médio. Aí, dando sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um projeto. Então, aqui a ideia é a gente pensar um pouquinho, né, e que a gente possa discutir essa ideia do que é um projeto, convidando
um cursista, e vocês vão ver que as interações desse roteiro, elas estão um pouquinho mais limitadas, a gente vai explorar um pouquinho mais o chat, né? Mas a ideia é que vocês possam convidar um cursista para contribuir, essa ideia, né, do microfone, e os outros utilizarem o chat. Então, o que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Então, o que é um projeto? Quem gostaria de compartilhar aqui? Quem gostaria de trazer a ideia quando você pensa em desenvolver um projeto com seus estudantes? O que é um projeto para vocês? Por favor, Silvia. Oi, bom dia, né, para Bom todos. dia. Dentro da Geografia 1, a Geopolítica, a gente já trabalhava com os itinerários formativos, então a formação dos nossos cursistas era preparar para os itinerários formativos e era a construção de um projeto, né? Então, trabalhava-se um trimestre, esse trimestre ele tinha toda a sua base científica, mas existia um produto final, então o estudante precisava produzir um produto final. Normalmente isso era feito em grupos, né? E eu lembro que tinha uma das produções era um podcast, né? Então, o projeto final seria gerar um podcast, né? Então, e o céu é o limite, né? Porque você precisa dar para o estudante a base teórica, né? O conhecimento científico, mas quem produz, quem vai atrás da produção é o estudante, o professor. Ele vai ser alguém que vai estar ali auxiliando, dando a direção, tirando as dúvidas, mas a produção final é do estudante. Então, é algo bem interessante, né, para se produzir, e eu acho que em gestão ele cabe muito, porque a gente trabalha muitas técnicas, né? Então, os trabalhos em grupo, tarefas abertas, todos eles podem ser auxiliares ali na produção de um projeto, né? Então, eu creio que um projeto seria um produto final com base científica naquilo que está sendo estudado naquele momento. Obrigada, Silvia, por contribuir. Eu acho que é bem isso que a Silvia trouxe, né? Quando a gente pensa em desenvolver um projeto, né, com os nossos estudantes, primeiro que tranquilamente a gente ocupa o lugar do mediador, do facilitador para esse desenvolvimento do projeto, mas que tem que ser totalmente, o resultado é o trabalho do estudante mesmo, né? Como a Vanessa traz no chat também, a proposta do trabalho colaborativo. E normalmente o projeto, ele precisa ter um produto, né? Ao final do desenvolvimento desse projeto, eu tenho que trazer um produto. A Silvia trouxe o exemplo do podcast, que é o produto, né? Aquilo que foi desenvolvido pelos estudantes. Então, essa ideia, ela está muito presente nessa organização, né? E quando a gente fala de projetos, a gente precisa ter essa clareza, né? Projeto tem um momento de início e de final, né? Muito definido. E a Silvia traz aqui, qual que é o fim? É a apresentação desse produto, né? Que seria o podcast. Quando nós falamos de projetos também, é o que a Vanessa trouxe ali no chat, é trabalho colaborativo, né? Projeto que a gente já vem conversando mesmo em gestão, né? Da organização de trabalho em grupo. Primeiro que um projeto você não desenvolve sozinho. E aqui a gente vai pensar de um projeto que vai integrar 3 componentes curriculares, então realmente ele não será sozinho, ele é um empreendimento que é coletivo, onde 3 professores, a partir do seu componente curricular, irão contribuir para o desenvolvimento desse projeto. E nós temos ainda que, no caso dos IFAs, a gente tem que ter muita clareza que um projeto ele visa resolver um problema, né? Trazer uma novidade, realizar uma mudança. E é por isso que é tão importante quando nós pensamos em trabalhar com projetos, qual que é esse problema? Qual será a situação, problema que vai mobilizar, né, os envolvidos para solucionar essa questão, problema. E aí que a gente discute a importância da contextualização, algo que faça sentido para os estudantes, algo que
seja possível dele contextualizar com a realidade vivida, porque isso vai trazer sentido e significado para o desenvolvimento do projeto. A Grace trouxe aqui no chat, ó, geralmente o início começa com uma problemática que ao longo do desenvolvimento, através de investigação e ligação científica, conseguimos resolver. E é bem isso, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma situação. Bom dia, Giovanni, seja bem-vindo. A gente tem uma situação, problema, né, uma problemática que pode ser local, que pode ser regional, que pode ser no contexto da escola, mas que o projeto vai criando condições para a resolução daquela situação apresentada inicialmente. E é aqui, né, a Silvia trouxe, eu acabei antecipando, mas esse é o momento da interação, e a Silvia trouxe muito bem aqui, né? Vocês já desenvolveram projetos com seus estudantes na escola? Quais os benefícios observados? Né, utilize o recurso de levantar a mão ou usar o chat. A ideia aqui, meninas, é justamente assim, que vocês instiguem, né, solicitem que quem quiser contribuir, que já trabalhou com desenvolvimento de projetos, que clique lá no levantar a mão, vocês vão escolher um cursista para compartilhar, e os demais vão estar utilizando o chat, claro, vocês depois vão fazer uma síntese, vão trazer as contribuições registradas no chat, mas a ideia é entender um pouquinho, né, então de repente vocês terão nas suas turmas, cursistas que são professores das trilhas de aprendizagem este ano, e que vão conseguir trazer um pouquinho a vivência deles enquanto desenvolvimento de projeto com os estudantes. E aí, já que foi Silvia que trouxe a proposta, eu gostaria que você completasse para nós, já que eu antecipei a pergunta, Silvia, nesse desenvolvimento de trabalho, qual é o benefício que você observa, né? O que pensando em trabalhar com essa metodologia da aprendizagem baseada em projetos, o que você percebe de benefício quando você olha para os seus estudantes? Bom, eu acho que o primeiro lugar entraria o protagonismo dos estudantes, mas também ele entender que o conhecimento ele é interdisciplinar, né? Então, o conhecimento não vem em caixinhas. Então, quando a gente trabalha um projeto e usa lá, sei lá, oratória, ciências humanas e tal, você pega lá diversos componentes para produzir um único projeto, ele vai entender que o conhecimento ele é para a vida, ele é aplicável para a vida, né? Então, desenvolve essa autonomia do estudante, desenvolve o protagonismo do estudante e ele compreende ali a aplicabilidade, né, no conteúdo, na vida dele, no trabalho dele e tudo mais. Obrigada, Silvia. Acho que esse é o grande benefício, né? Como você falou, é sair daquilo que aparentemente parece que são caixinhas que não se conectam e entender, né, que os diferentes saberes, né, a produção de conhecimento é algo mais amplo que se integra, né? E esse projeto ele leva para a vida mesmo, né? Porque a gente traz algo que vai de forma muito clara trazer para nós o entendimento do que significa aprendizagem significativa, né? O que é significar nesse sentido do fazer sentido para a vida, é para além do desenvolvimento do projeto. E aqui a gente traz o autor que está sendo referência para a elaboração dessa metodologia, que é o Bender, aparece lá o referencial certinho depois no Saiba Mais. E ele traz que a aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e então agindo de forma cooperativa em busca de soluções. E como a Silvia falou, é algo que é para a vida. Por isso que quando a gente fala, né, de desenvolver um projeto na escola, o mais importante no início é olhar sobre o que será esse projeto. Qual é a temática? Qual é a situação problema? Né? Em que contexto essa situação se apresenta? Esse vai ser o ponto de engajamento dos nossos estudantes, né? Para que eles se envolvam, para que eles se mobilizem para o desenvolvimento desse projeto na direção de resolver essa situação problema. E aqui a gente traz, então, os elementos de um projeto. E aí eu vou destacar para vocês mais uma vez as notas da apresentação, que vai trazer para vocês essas informações. Então, aqui a ideia é que a gente possa apresentar quais são os elementos centrais que entendemos que, independentemente do autor,
que é a base teórica, né, da base teórica ou concepção considerada, estão presentes ao longo de um projeto e que são essenciais, pois sem eles pode ocorrer a desconfiguração da metodologia, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, quando a gente fala de utilizar esta abordagem, a primeira coisa que a gente precisa considerar é o contexto, né? Um projeto precisa abordar uma temática que seja significativa, que parta da realidade, numa abrangência que pode ser local, regional, nacional ou até mesmo global, né? Uma questão que o mundo vem se preocupando. Sendo essa abrangência, na abordagem, uma opção das redes de ensino, instituições e dos professores junto aos estudantes. Trazer uma temática que faça parte da realidade dos estudantes favorece o seu engajamento e promove uma aprendizagem que seja significativa e duradoura. Segundo elemento desse projeto, as questões complexas, ou seja, um projeto tem como impulsionador um problema complexo da realidade. E a busca para uma solução para esse problema traz uma novidade ou promove uma mudança no contexto no qual é desenvolvido. Este problema, para ser realmente engajador, não pode ser fictício ou distante da realidade dos estudantes. Também não pode ser simples a ponto de não precisar mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, pois um problema complexo da realidade possui natureza interdisciplinar. É aquilo que a gente já conversa em gestão, né? Qual é a primeira coisa que eu preciso pensar ao organizar uma atividade em grupo? Realmente ela é para ser desenvolvida, resolvida de forma colaborativa, ou cada um consegue resolver sozinho? Se eu conseguir resolver sozinho, não é uma questão apropriada para trabalho colaborativo. Então, é a gente ter esse equilíbrio. Essa questão, ela não pode ser fictícia, né? Ela precisa ser de um contexto real, ela não pode ser tão simples a ponto de o estudante conseguir fazer sozinho, mas ela também precisa trazer possibilidades de resolução, né? De encontrar caminhos de resolução. O terceiro elemento é o desenvolvimento do projeto em si, né, que compreende as ações que serão desenvolvidas ao longo desse projeto. Um problema não pode ser solucionado sem pesquisa, sem base de conhecimento científico, que foi o que a Grace trouxe no chat, né? O quanto essa investigação científica, essa pesquisa, elas são essenciais para o desenvolvimento desse projeto. Também é preciso estabelecer um diálogo colaborativo, não só entre estudantes, né, mas entre eles e o professor, mas também com a comunidade escolar, muitas vezes, né, com a comunidade local e os demais âmbitos que o desenvolvimento do projeto atingir. Porque, dependendo da temática, é um projeto que vai ter como orientadores os professores dos componentes, mas que, de repente, vai levar esse projeto para precisar ouvir a comunidade, para precisar ouvir estudantes de outras séries, né? Então, esse projeto ele pode ganhar outros espaços e envolver outras pessoas e áreas do conhecimento. O engajamento também é fundamental, pois o projeto é de quem? É um projeto do professor? É um projeto, é necessário que o estudante se sinta parte e responsável, que não é algo, eu vou fazer porque eu preciso. Não, eu sou parte, eu sou corresponsável pelo desenvolvimento desse projeto. E aí, o último elemento, a avaliação e comunicação. Como é que a gente vai avaliar? E aí que entra mais uma vez, né, que a avaliação, ela precisa ser processual e formativa. Por exemplo, a Silvia trouxe como exemplo para nós que o projeto desenvolvido tinha como produto o podcast. Mas eu não posso deixar para avaliar o desenvolvimento do projeto só lá quando o podcast for entregue. Mas e o desenvolvimento desse projeto? Então, é por isso que, por exemplo, nessa ideia do produto do podcast, ele pode ser entregue no final do ano, né? Mas e o que eu vou avaliar no decorrer ao longo do ano para o desenvolvimento desse projeto? E a Silvia destaca ali no chat a importância do uso das rubricas, porque se eu tenho clareza quais são os critérios, o que eu vou avaliar no decorrer do projeto ao longo do ano, aí o professor também vai ter condições de distribuir. Então, nesta etapa do projeto, eu vou atribuir uma nota que vai avaliar a nota do primeiro trimestre. Aqui, nesse momento, eu vou avaliar esse percurso de aprendizagem e vai ser a nota do segundo trimestre. O podcast é a nota do terceiro.
né? Então, é ter esse olhar de que a avaliação será processual, que vai permitir o redirecionamento das ações, né? Porque às vezes o projeto vai ganhando um caminho, mas nesse caminho se descobre que as ações não estão. Eu preciso voltar, eu preciso retomar, eu preciso rever esse projeto. Isso é processual e formativo, né? Eu poder redirecionar as ações à medida que os problemas vão surgindo ou que eu precise apresentar novos caminhos para chegar à solução. E aí, é claro, esse cuidado, né, de que, embora eu esteja falando de uma avaliação que é processual, que é contínua, eu ainda tenho que ter clareza que eu preciso atribuir nota a cada um dos trimestres. E aqui a Silvia trouxe muito isso, né, do professor ser esse mediador, esse facilitador, né, e é o professor que vai organizar os momentos de avaliação. Foi uma pergunta bem interessante que surgiu quando nos foi apresentado esse roteiro, que eu acho que é bacana de compartilhar também com vocês, que pode ser uma dúvida, inclusive, dos cursistas. Os 3 professores do projeto, eles vão ter que necessariamente atribuir a mesma nota? Não necessariamente. Né? Não necessariamente, porque, de repente, na perspectiva do meu componente curricular, o estudante se engajou, teve um desenvolvimento maior no seu percurso de aprendizagem, que na minha avaliação, a partir dos meus critérios avaliativos, ele pode ter uma nota maior do que nos outros 2 componentes. Então, não há necessidade, né, não é uma regra ou uma condição, que a nota tenha que ser a mesma nos 3 componentes curriculares que vão integrar esse projeto. Por favor, Silvia, você havia levantado a mão? Então, é isso que você falou, né? A gente vai trabalhar com as competências, né? E aí, dentro, né, de repente, em geografia, ele atingiu aquela competência no nível máximo, mas em língua portuguesa, ele não conseguiu desenvolver, né, em oratório e tal. Então, dependendo de onde ele está, é o tipo de competência que ele desenvolve, as habilidades que ele desenvolve, a forma de comprometimento que ele tem. Então, as notas vão ser diferentes, né, provavelmente em cada componente. Isso mesmo, obrigada, Silvia. Então, é essa a ideia, né, que ser integrador nessa perspectiva interdisciplinar não condiciona a mesma nota em todos os componentes. Aqui, meninas, é um momento de um caça-palavras. Existem muitos benefícios oriundos da realização de um projeto. Vamos procurar 8 palavras no caça-palavras? Vou dizer para vocês qual é a proposta de encaminhamento dessa atividade. Eu vou fixar aqui para vocês no chat o link do caça-palavras, e a ideia é que vocês façam de forma colaborativa com os seus cursistas. Ou seja, vocês vão compartilhar a tela e vocês vão pedindo para que os cursistas localizem as palavras, estas 8 palavras, que podem estar em diversas direções do quadro, algumas listadas são compostas por 2 ou mais palavras curtas, e enquanto busca, pense em como cada uma dessas palavras favorece o desenvolvimento de habilidades nos estudantes. Aqui com vocês eu vou fazer um pouquinho diferente, é importante que vocês já acessem o link, entendam como é que funciona esse caça-palavras. Qual que é a ideia? Que vocês vão clicar na primeira letra, vão arrastar com o mouse até a última, e ele vai marcando. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Tudo bem, Janaína? E aí já eu compartilho com vocês, tá? Para a gente poder continuar essa ideia aqui do nosso caça-palavras. À medida que a gente vai marcando, né, ele vai riscando do ladinho as palavras que foram encontradas.
Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, meninas. Aqui. Então, a ideia é que vocês possam fazer de forma coletiva aqui com os seus cursistas, mas eu coloquei para que vocês fizessem, até para que vocês também possam se localizar aqui, né? Então, nós temos 8 palavras ou expressões nesse nosso gabarito, né? Nesse nosso caça-palavras. Lá nas notas da apresentação tem um documento que traz o gabarito para vocês. Então, cada vez que vocês acessarem, ele limpa automaticamente, não precisa salvar. Então, a ideia aqui, né? Então, eu compartilhei com vocês para que vocês já também fossem se localizando. É importante esse exercício. E a ideia é que vocês possam, então, fazer colaborativamente, né? Que vocês possam, né? Quem for achando as palavras entre os cursistas, que ele vá dando indicativo para vocês aonde localizar, para vocês irem marcando. Então, a ideia é, como a gestão do tempo para esse roteiro, ela está muito justinha, né? O ideal seria que vocês pudessem compartilhar o link no chat com os cursistas, que eles pudessem ter um tempinho para localizar as palavras e que vocês pudessem convidar um para compartilhar a tela e apresentar como ficou. Mas como a gente está com um tempo de gestão que está muito justo, a ideia é que seja feito de forma colaborativa mesmo, né? Que vocês compartilhem a tela e que vocês vão convidando. Quem encontrar assim, eu encontrei, né? De repente, quem encontrar uma palavra, clique em levantar a mão. Eu achei aonde está intervenção sociocultural. Aí você já sabe onde está, você já consegue também ir marcando com os seus cursistas. E aí, qual que é a ideia disso, né? Para a gente conversar nessa ideia do caça-palavras. É justamente para que a gente tenha condições. Deixa eu só aqui. Porque essas palavras que vão compor esse caça-palavras é justamente para trazer essa ideia, né? De que os benefícios desse encaminhamento pedagógico, que é trabalhar com essa abordagem, né, da metodologia de projetos, e que o autor de referência, que é o William Benner, ele traz, que aumenta a motivação para aprender, promove o engajamento, o trabalho em equipe, o desenvolvimento de habilidades colaborativas e digitais, além da aprendizagem dos conhecimentos acadêmicos mobilizados no contexto do trabalho colaborativo para a resolução de problemas. Então, a ideia é que, ao localizar as 8 palavras, vocês possam finalizar depois desse momento trazendo justamente isso, que ao desenvolver um projeto com os estudantes, a ideia é justamente essa, né? Promover o trabalho em equipe, através de um contexto real, promover o engajamento desses estudantes, desenvolver habilidades e, ao mesmo tempo, também essa apropriação dos conhecimentos necessários para a mobilização das ações para o desenvolvimento do projeto. Então, a aprendizagem baseada em projetos é um encaminhamento pedagógico que potencializa a aprendizagem significativa, duradoura, desde que esse encaminhamento coloque o estudante no centro do processo educativo. Quando avançamos para o método ativo, que é o que aparece ali no nosso slide, os estudantes não apenas consomem informações, mas as interpreta, relaciona e transforma em novos conhecimentos. Neste método, é importante que o professor, enquanto mediador do processo de aprendizagem, adote estratégias que exijam o envolvimento dos estudantes. Assim, podemos dizer que a aprendizagem baseada em projetos favorece a aprendizagem significativa, assim como o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo do estudante, que foi o que a Silvia, a Grace também trouxe no chat. Essa é a ideia, né? O projeto coloca uma aprendizagem de modo que é ativa, né? Da pesquisa, às vezes da experimentação, da construção de um produto, e isso vai trazendo sentido, e no final, a gente pode dizer, a aprendizagem ocorreu de forma significativa, porque ele consegue aplicar o que aprendeu em outros contextos, né? Ele consegue transformar aquele projeto em aprendizagem que ele leva para a resolução de situações, problemas em outros momentos de sua vida. E aqui a gente ainda traz, o que é um projeto integrador,
né? Então, o projeto integrador é uma metodologia de ensino, né? Entender que os IFAs vão adotar esta metodologia de ensino, integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de um problema, o ensino e a aprendizagem é ancorado nos objetos de conhecimento, promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, né? Então, quando a gente trabalha com o desenvolvimento de projetos, o conceitual, né, e o procedimental, porque o projeto ele traz procedimentos, mas também a forma como eles se organizam, como se engajam, a gente tem o desenvolvimento também de atitudes. A interdisciplinaridade é o elemento chave na busca para a solução da problemática, e as estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionado. Então, a partir daquela questão que vai ser a questão motriz do desenvolvimento do projeto, é que vai se selecionar, escolher as melhores estratégias para chegar a uma solução. E a gente tem aqui, né, ó, essa imagem, ela traz para nós, né, o tema central do projeto, né, busca de soluções para situações complexas, mas para eu poder chegar a essas soluções, diferentes habilidades vão sendo desenvolvidas. E à medida que eu tenho essas habilidades sendo desenvolvidas, eu vou tendo o quê? Uma progressão da aprendizagem. E essa progressão da aprendizagem, ela se dará por meio da integração dessas diferentes áreas, desses 3 componentes curriculares, que vão trabalhar de forma integrada nessa perspectiva que é interdisciplinar. E aí, na sequência, nós temos um momento aqui, ó, e na prática? Agora que já conhecemos o IFA e sua intencionalidade, nós precisamos compreender 2 pontos que são essenciais para aquele professor que pensa, o ano que vem eu quero ser professor do IFA, né? Ou ainda, eu já trabalho com os itinerários formativos e eu pretendo continuar o ano que vem. E quais são esses 2 pontos a serem considerados? A contextualização e o planejamento integrado, né? Como é que eu vou fazer um planejamento de forma integrada com os meus colegas para que ele, de fato, seja um projeto interdisciplinar, né? Nessa perspectiva interdisciplinar. Aqui, conforme for a gestão do tempo, vocês também podem convidar um cursista para colaborar, né? Para trazer elementos, né? Por que a contextualização é importante e por que o planejamento integrado e uma perspectiva interdisciplinar é importante. E aí, na sequência, vocês vão trazer, então, alguns pontos que é importante a gente conversar, né? Então, por que a contextualização é importante? Primeiro que quando eu contextualizo algo, eu vou valorizar conhecimento prévio, porque num contexto sempre vai ter algo que eu já sei, algo que eu já vi, tem alguma coisa já que eu tenho como referência. Atribui significado e relevância, estimula o engajamento e a participação, incentiva a reflexão crítica, facilita a aplicação de conhecimentos e desperta a interdisciplinaridade. Por isso que nesse contexto não pode ser algo fictício, tem que ser algo real, né? Seja da minha realidade local ou seja da realidade global. Isso vai depender muito de como esse projeto se dará no contexto de cada escola. E por que o planejamento integrado e uma perspectiva interdisciplinar é importante? Primeiro que favorece uma visão global, né, que foi o que a Silvia também trouxe para nós, facilita a aplicação prática do conhecimento, eleva a qualidade do ensino, porque essa é a ideia, porque eu vou integrar diferentes saberes, promove a colaboração entre professores e auxilia na superação da fragmentação do saber, ou seja, para não ficar nas caixinhas, né? Porque você vai integrar diferentes conhecimentos para que seja possível a solução daquela situação, problema. E aí nós chegamos no nosso em ação. Meninas, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, a proposta, eu estou aqui com vocês com a proposta original, mas vejam que está uma proposta que está pedindo para organizar a sala em 5 grupos. Mas isso vai depender muito do número de cursistas que vocês têm em sala. Às vezes não faz sentido 5 grupos, que vai ficar lá um grupo com 2 cursistas, com 3. Então, é importante que aqui vocês adequem esse momento do em ação para o contexto de cada turma. Se vocês entenderem que para aquelas turmas 4 grupos é necessário,
Ah, não, eu vou trabalhar com 5 grupos. Ok, mas dependendo do tamanho da sua turma, talvez 3 grupos sejam necessários. Então, pensem a organização dos grupos para este em ação, para o número de cursistas em cada uma das turmas. Eu acho que isso é bem importante. Reparem aqui, ó, esse em ação está dando autonomia para cada grupo escolher um dos relatos apresentados. Aqui no nosso Em Ação, nós vamos fazer um pouquinho diferente para que vocês tenham elementos dos 2 estudos de casos que são apresentados neste Em Ação. Eu vou fixar aqui também no chat para vocês o material de apoio que será utilizado para a gente poder trabalhar esse momento do Em Ação. Então, qual que é a ideia aqui? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material. Então, a gente tem um material que está organizado pensado para 5 grupos, tá? Mas a ideia aqui é assim, ó, que cada grupo, então vocês vão definir, cada grupo terá para si 2 slides, tá? Reparem que eu tenho aqui, ó, projeto integrador IFA, Ciências da Natureza e Matemática, projeto integrador IFA, Linguagens e Ciências Humanas e Sociais. A ideia é que cada grupo converse entre si, porque a gente vai entender que são grupos heterogêneos, em gestão em especial, né? E que eles possam decidir, a partir do que é o perfil do grupo, olha, vamos trabalhar com estudo de caso de ciências da natureza e matemática. Ah, nós vamos trabalhar com de linguagens e ciências humanas. Então, aqui está trazendo autonomia para que cada grupo escolha aquele itinerário, né? Que melhor vai contemplar e vai ser produtivo para a discussão do grupo. E aqui a gente tem, para o grupo 1, ó, o primeiro slide sobre o ponto planejamento integrado. O segundo slide, o ponto sobre a contextualização. Então, cada grupo terá 2 slides. Um onde ele vai analisar o estudo de caso e vai responder na perspectiva do planejamento integrado e da contextualização. Então, aqui, nós vamos fazer assim, eu vou dividi-las em 2 grupos, e aí, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A Grace, que é da área das ciências exatas, vamos dizer assim, ela vai ficar com esse estudo de caso. Aí vamos pensar aqui, deixa eu configurar as salas temáticas, faz tempo, né, que a gente não organiza. Então, nós vamos fazer assim, ó, Giovanni, a Janaína e a Viviane vão ser o grupo 1 e vão ficar na chamada principal. Aí, nós vamos fazer a Grace, a Vanessa e a Silvia serão o grupo 2 e irão para a sala temática, tudo bem? Então, daí aqui, ó, Giovanni, Janaína e Viviane, Giovanni também vai poder contribuir aqui com as meninas, vão ficar, então, na sala principal. Gente, a ideia aqui é que nós tenhamos 20 minutos para este em ação. Eu vou atribuir os 20 minutos, e aí eu vou sentindo como é que está indo essa caminhada de vocês, para a gente poder trabalhar. Vou abrir as salas temáticas e a gente vai conversando nas salas temáticas daí. Isso. Então, Janaína, Viviane, Giovanni, sinta-se à vontade também para apoiá-las. Meninas, vocês vão ficar, então, eu já paro de marcar, como é que a gente fala de compartilhar a tela aqui para não atrapalhar vocês. Então, vocês vão trabalhar com o projeto integrador de linguagens e ciências humanas, tranquilo? E aí o outro grupo vai trabalhar com o de matemática e ciências da natureza. Vou lá só ver se está tudo ok, e já eu retorno aqui também para acompanhar um pouquinho vocês, tá bom?
Oi, Janaína, tudo bem, Giovanni? Bem, pessoal, encontrei o estudo de caso. Tá linkado. Tá linkado ali embaixo, Vivi. Qual é o segundo link ali? Sim. Entrou gente aqui na sala e eu me dispersei aqui com Ele está ali na primeira página, Viviane. Sim, já encontrei. Isso. Aham, obrigada. Vocês querem que eu compartilhe? Vocês querem que... Você compartilha o estudo de caso e depois nós vamos para a atividade, Janaína? Pode ser? Pode ser. Compartilhar, então. Ele tem uma fundamentação e orientação de 2 páginas, né? A gente faz coletivamente, a gente faz individual, no primeiro momento, faz alguns apontamentos, aí Tá depois pedindo conversa. primeiro para a gente ler, né? Primeiro para fazer uma leitura. Sim. Então, podemos seguir esse passo, então, né? Então, vamos lá. Posso começar, Ok. Janaína? Você pode ler? Eu não estou muito bem hoje, Vivi. Estou tomando um remédio, estou meio... A visão está meio turva. Se você puder ler. Sim, vou ler sim. Deixa eu só aqui localizar. O Colégio Estadual Boa Esperança, situado em um bairro periférico de uma cidade de médio porte do interior do Paraná, tem intensa circulação de informações por redes sociais e aplicativos de mensagens. Muitos estudantes recebem notícias pelo celular e, inicialmente, não distinguem fontes confiáveis de conteúdos falsos e enganosos. As áreas envolvidas: linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, componentes curriculares participantes, língua portuguesa, história e sociologia, o tema central, cidadania e civismo, as abordagens principais, vida familiar e social, educação, midiática, pensamento crítico e ética digital, questão motriz, como podemos identificar notícias falsas e compreender seu impacto na sociedade, na política e no cotidiano, a âncora curricular, vídeo e reportagem, fake news e desinformação, como reconhecer e reagir. Os professores de língua portuguesa, história e sociologia reuniram-se para planejar o projeto integrador, buscando aproximar a temática da realidade dos estudantes. O ponto de partida foi um vídeo e uma reportagem sobre a circulação de notícias falsas e seus efeitos em diferentes contextos e sociais e políticos. Na aula inicial, o professor de história promoveu uma roda de conversa com perguntas provocadoras como: Como sabemos se uma notícia é verdadeira ou falsa? Quem é afetado por informações enganosas? As respostas dos estudantes, menções e boatos, conteúdos duvidosos e notícias sobre política e celebridades mostraram que a desinformação faz parte do cotidiano. Ao refletirem sobre quem sente seus efeitos, citaram familiares, colegas, comerciantes, influenciadores locais, tornando o tema concreto e próximo. No levantamento inicial, a turma mapeou notícias recebidas por redes sociais e entrevistou familiares sobre hábitos de consumo de informação. Com base nesses dados, os professores formularam a questão problema: como as notícias falsas impactam nossa percepção da realidade e quais estratégias podemos adotar para verificar informações e reduzir seus efeitos negativos na comunidade. As responsabilidades foram distribuídas: língua portuguesa, condução das problematizações, análise de textos jornalísticos, produção de materiais informativos e campanhas de conscientização. História, contextualização histórica e social das fake news, análise de impactos políticos e sociais, debates, estudos de casos. Sociologia, análise das redes sociais, processos de compartilhamento, ética digital e reflexões sobre manipulação de opinião e comportamento coletivo. As tarefas compartilhadas: organização de debates, registros digitais,
mediação de oficinas, elaboração de rubricas de avaliação, contato com a comunidade e parceiros externos. Foi elaborado um cronograma integrado. No primeiro trimestre, realizaram-se leituras orientadas, levantamento inicial de notícias, análise crítica, treinamento ao checagem de informações e registro de observações. Língua portuguesa trabalhou a análise textual, história e contextualização histórica e sociologia, o estudo das redes sociais e comportamento. No segundo trimestre, desenvolveram-se atividades de investigação prática, identificação de padrões de desinformação, verificação de fontes, produção de relatórios sobre circulação de notícias falsas e discussões em grupos. As avaliações integraram investigação, precisão das informações, argumentação e comunicação. No terceiro trimestre, preparou-se a devolutiva à comunidade, com painéis informativos, vídeos e oficinas de verificação de notícias. A culminância ocorreu na mostra Festival de Informação Consciente, com exposições e campanhas educativas. Nesta etapa, o projeto aproximou os estudantes do mundo do trabalho e do projeto de vida, por meio de visitas a redações, agências de checagem, assessorias de comunicação e encontro com profissionais de jornalismo, marketing digital e tecnologia da informação. Os estudantes registraram observações, participaram de mediações e apresentaram protótipos de materiais de conscientização, articulando pensamento crítico, comunicação, trabalho coletivo, inovação e protagonismo juvenil. As ações extrapolaram a escola, com oficinas abertas às famílias, debates com profissionais de comunicação e parcerias com universidades. A avaliação foi formativa e integrada com o uso de portfólios digitais, acompanhados semanalmente, mini seminários e devolutivas conjuntas dos professores, considerando investigação, tratamento de informações, aplicação prática, trabalho coletivo, autoavaliação e coavaliação. Os estudantes atuaram em grupos rotativos, participando de todas as etapas, o que garantiu corresponsabilidade e aprendizado interdisciplinar. Para assegurar continuidade, os professores criaram protocolos escritos, registros de notícias, checagem de fontes, planilhas e checklists, permitindo o rodízio de responsabilidades. Assim, qualquer docente poderia assumir o andamento do projeto sem prejuízo. Esse detalhamento também ajudou os estudantes a compreenderem a lógica da investigação integrada entre língua portuguesa, história e sociologia, reforçando o caráter interdisciplinar da proposta. Quase dá para dar um amém. Agora tem que voltar lá para ver o comando, né? O comando. Nós tínhamos que ler. Isso. Leiam atentamente o relato escolhido e em seguida realizem a análise abaixo. Planejamento integrado. Identifiquem no relato as ações que demonstram integração entre as áreas, tempos e saberes. Em seguida, discutam o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento, tornando ainda mais colaborativo e articulado. Nossa, que difícil. Já achei tão perfeito. Difícil para realizar lá na hora com os cursistas. Oi, Janaí, nessa última parte que você leu ali, apresentou onde que você está? Ah, aqui nessa tela? É isso? Isso aqui, ó, no Em Ação. Sim. Tornando mais colaborativo e articulado. Identifique as ações que demonstram a integração entre as áreas. Discutam o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento. Então, no Em Ação, os professores vão ter que sugerir como eles trariam sugestões de aprimoramento para tornar ainda mais colaborativo. É difícil porque nesse estudo, nesse projeto,
eles garantem a colaboração fazendo a rotação, né? Vocês viram? Tem um checklist que garante que cada professor assuma a etapa do projeto onde ela está. Eles garantem o rodízio entre os alunos de cada etapa. Já me parece tão... Eu pouco sei de projeto, então já me parece tão perfeito. Eu não sei sugerir. Eu deixo para vocês. Vou aprender com vocês. Gostaria de dar uma sugestão aqui, um pontapé inicial bem básico, tá, gente? Bom, na parte do terceiro trimestre ali, então, a turma, com esse projeto, estaria fazendo uma devolutiva para a comunidade, ok? Tá ali 3 componentes: história, português e sociologia. Então, de modo que todos os alunos participem ali, os professores, acredito que daria para fazer um formulário inicial e os alunos de uma certa turma poderiam estar fazendo uma pesquisa numa determinada comunidade ou bairro, né, fazendo perguntas, quais são os meios de comunicação, as redes sociais, as fontes que eles buscam informações noticiárias. Eu anotei aqui, enquanto a Viviane fazia a leitura, por exemplo, tem até grupos de WhatsApp com o nome mais ou menos assim, Grupo da Tragédia e nomes similares, né? Que pegam as informações ali que vêm de todo lugar, sem nenhuma fonte, né? Sem nenhuma fonte ali científica e assim por diante. Outras coisas também, que algumas fake news, algumas notícias produzidas, elas fazem um recorte de uma fala de uma pessoa que foi entrevistada, né? Um recorte lá de uma fala escrita numa revista, no jornal, ou de um áudio, faz um recorte também de uma fala de um vídeo. Então, daria para um pontapé inicial ali, fazer um formulário para uma comunidade, para fazer uma pesquisa assim de campo, ver quais são os meios, né, que as pessoas buscam para buscar informações, e aí a turma estaria tabulando essas informações, né? Ver o percentual aí, se é grupo do WhatsApp, se é o Jornal Nacional e outras fontes, para depois dar devolutiva para a comunidade, né? Ó, vocês estão acessando esse tipo de fontes, mas nós sugerimos, né, a construção científica do projeto ali, né? Apresentando para a comunidade quais são os meios adequados para buscar informação, né? Que seja precisa, que não venha a denegrir, conforme dizia o roteiro ali, denegrir pessoas, né, da educação, do comércio e assim por diante. Para finalizar, eu recordo que faz uns 15 anos, uma professora colega de filosofia, ela fez o seu projeto PDE sobre as notícias que são disparadas ali. A pessoa está no trânsito, vê alguém que se machucou ali, está caída, está, né, com uma perna machucada, sangrando, tira a foto da pessoa e já dispara nos grupos, né? Então, o trabalho dela, do PDE, era no sentido, assim, da humanização do ser humano, porque estava sendo banalizado, né? O ser humano que é banalizado por conta disso. Às vezes, a primeira coisa que faz é tirar uma foto, né? Em vez de pedir se a pessoa está bem, acionar ali SAMU, Corpo de Bombeiros. Bom, como disse, a informação que eu quis passar é bem básica, bem inicial, tá, gente? Nossa, temos só 2 minutos ainda. Faz sentido o que eu disse? Sim, por exemplo, na minha cidade tem a Folha de São Jorge, totalmente informal, ela fica no Facebook, no Instagram, e tudo que ela divulga não tem uma credibilidade, né? Não tem você tem que ficar com o pé atrás no que está ali, né? Aí você vê Folha de São Jorge, parece que tem um nome, assim, com credibilidade, mas qualquer um pode criar essa página e divulgar notícias ali como se fossem verdadeiras, né? Então, colocar isso em xeque, questionar quem produz essa página, qual é a veracidade, e, enfim, até mesmo as mídias que são consagradas, é preciso questionar, né? As emissoras, né? É uma temática muito polêmica, né, de se trabalhar. Polêmica e bem necessária, né? Achei bem interessante esse projeto, né? Para construir e depois fazer devolutiva para a comunidade. Eu colocaria ali, eu já anotei, tá? Escrevi ali nessa primeira parte, a parte daquilo que você falou, Giovanni.
E vou colocar aqui nos quais elementos, recursos e parcerias poderiam fortalecer a integração entre os componentes curriculares e tornar o projeto mais consistente. O que vocês me dizem? O que eu posso... Recursos ou parcerias? Eu traria aqui uma entrevista, talvez, com um influenciador local, para que ele conte sobre uma situação em que ele sofreu, né, uma fake news, uma notícia, uma informação que não era real, verdadeira. E nessa mesma perspectiva, como que eles são orientados, né, na graduação, se é uma pessoa do jornalismo, por exemplo, a base teórica ali para eles se prepararem para isso, né, e buscar também construir notícias verdadeiras, no caso. Estão ali como formadores de consciência da comunidade, né. Vou interrompê-los, que os colegas já voltaram, gente. Eu vou pedir para a Janaína fazer a gentileza de interromper o compartilhamento. Gente, o Queremos Te Ouvir já está fixado no chat para vocês. E tem um outro que está fixado, mas que a gente já vai conversar. E hoje eu já vou assim pedir para o Giovanni, eu vou invadir uns 5 minutinhos no máximo do seu tempo para a gente poder fechar, tá? Que eu vou precisar compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá, meninos. Meninas e menino, o que foi o fruto do que foi possível na discussão desse momento do Em Ação. Vejam que 20 minutos passa muito rápido, né? Então, é um ponto aí que a gente precisa considerar. Deixa eu fazer assim, ó, eu vi que vocês não usaram o espaço do grupo 1, né? Vocês usaram do grupo 2 e depois quem ficou na sala principal se colocou como sendo o grupo 3. Então, assim, eu primeiro vou ouvir um pouquinho vocês e depois a gente volta para o material principal para eu só sinalizar algumas coisas. Então, aqui, como o grupo 2 é o grupo das meninas que estavam na sala temática, que foram a Silvia, a Grace e a Vanessa. Meninas, quem que vai ser a oradora do grupo para compartilhar um pouquinho o que era o estudo de caso, em linhas gerais, e o que vocês trouxeram como propostas? Eu vou falar um pouquinho, acho que daí vocês vão complementando, né, meninas? Porque senão a gente vai perder tempo aqui. Então, a gente pensou nessa proposta, né? Primeiro ali, pensar quais seriam os componentes curriculares. Então, os componentes curriculares precisavam conversar entre eles, né, os professores, para ver as formas de apresentar o conhecimento científico para a turma, que seria o foco, né? Então, para que elas entendessem o problema ambiental da sustentabilidade, o que estava acontecendo ali naquele bairro. Apresentar a problemática para a turma e aí pensar as escalas. Então, a gente pensou, primeiro, iniciar na sala de aula. Como que eu vou trabalhar meio ambiente com o meu estudante se ele emporcalha a sala e deixa a sala emporcalhada? Então, iniciar na sala de aula, de um projeto que se estende para a escola, para depois chegar ao bairro, né? Então, trabalhar a questão da conscientização e a sensibilização ambiental com os estudantes. Os elementos, aí a gente foi um pouquinho além, as meninas contribuíram bastante ali. Primeiro, a gente pensar em estabelecer parcerias com a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, a Associação de Coletores de Lixo, já que um dos problemas é o lixo que vai parar dentro do córrego, né? Pensar em denúncias aos órgãos competentes. Então, como fazer essa denúncia? Levar para o nosso estudante os meios dele fazer as denúncias para que o problema chegue até aquele que está gerando, né, o problema ambiental. E a gente também pensou em parceria com a Secretaria de Saúde, que seria os agentes de saúde fazendo a sensibilização e a conscientização da população. Então, eles iriam para as casas, né, trazendo a sensibilização, falando sobre o descarte do lixo, falando sobre a separação do lixo e os problemas que isso geraria. Então, seria ali algo em comum. Quer falar mais alguma coisa sobre esse, Vanessa? Não. Ok? Tá, então, o segundo. Aí, como aproximar esses estudantes da problemática? Então, primeiro faríamos uma visita de campo, né, observação
do córrego e do entorno ali, para compreender o problema do descarte inadequado do lixo e a falta da coleta do lixo, porque nós temos dois problemas, um gerado pela população e outro gerado pela prefeitura, que não faz o seu trabalho. O registro fotográfico, então eles fariam ali o registro disso e depois um relato da visita pelos estudantes, trazer isso para o papel. Entendíamos o problema, e aí como trabalhar, né? De que forma a contextualização pode se, tornar a aprendizagem mais significativa. Então, fazer com que o estudante compreenda que aquele problema, ele é real e que faz parte da realidade dele. Então, por isso, é algo que precisa ser pensado, né, num projeto para solucionar esse problema. Muito obrigada, Silvia, representando o nosso grupo. E aí agora o grupo que ficou aqui na sala principal, a Viviane, a Janaína e o Giovanni. Quem que vai conduzir a apresentação? Eu colei lá no lugar certo, tá, Angelita? Voltei pro Eu me empolguei e fui escrevendo. Tá legal. Quer que eu deixe atualizar aqui, colocar lá no... Isso, pode atualizar. Nós não terminamos. Tranquilo, meninas. Isso é... Janaína, fique à vontade, por favor. Ou o Giovanni. Eu ia pedir para que um de vocês, eu não estou bem hoje. Pode Giovanni, ser um de fique à vocês? vontade, você fez aí a fala? Tá, então vamos lá, deixa eu só pegar aqui o que foi registrado. Bom, em linhas gerais, assim, está distribuído ali o projeto no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, me chamou a atenção ali no terceiro trimestre, fazer uma devolutiva para a comunidade. Então, o projeto é referente ali sobre as fake news, as falsas notícias, né, que podem afetar ali pessoas da comunidade, pessoas familiares, a nós mesmos, né, cada um individual, pessoas do comércio também, pelas notícias que perpassam, assim, sem nenhuma fundamentação, nenhuma fonte, né, às vezes, como é uma fake news, é uma informação construída, às vezes faz um recorte de uma entrevista escrita numa revista ou num jornal, um recorte feito de uma fala em um vídeo. Então, como no terceiro trimestre é a parte ali da devolutiva para a comunidade, né, ajudando a comunidade a se conscientizar e participar desse projeto, num primeiro momento, então, já no primeiro trimestre, as diversas disciplinas, as diversas português, sociologia, história, né? Era outra? Isso. Produzir um formulário. Eu pensei que produzir um formulário, mas e para as pessoas mais simples? Então, os alunos estariam indo à comunidade, escolheriam uma comunidade, o bairro, para fazer essa pesquisa de campo. Qual que são as fontes que eles utilizam para buscar as informações da comunidade, né, a nível nacional e mundial também. Para as pessoas mais simples que vão ser entrevistadas, né, não foi o caso na conversa no momento, mas pode levar a folha tradicional, antiga ali, né, para escrever aquilo que a pessoa responde. Um momento ali para integrar um pouco mais os alunos e os componentes, trazer um profissional que é formado ali em jornalismo, por exemplo, para falar um pouco, né, como que se sentiu diante de uma situação que o jornalista foi envolvido com uma fake news, enquanto pessoa ou profissional, e também para dar um suporte ali, como que na graduação eles lidam com isso, né, a parte toda teórica ali, a construção da profissão, né, jornalista, que produz notícias, que é uma forma de emancipar pessoas, né, consciências, formar consciência. Bom, é um pouquinho isso, o tempo ali foi curto, digamos assim, né, é um projeto para o ano todo, então foi bem produtiva a conversa, tá? Muito obrigada, Giovanni, por representar o grupo. Tem que cuidar, viu, Janaína? Os efeitos da medicação, né? Resolve uma situação, mas traz outros transtornos. Mas você vai ficar bem logo, tenho certeza. Gente, eu preciso agora, né, já invadindo uns minutinhos. Então, como eu falei para vocês, nós temos... Eu já fixei para vocês na tela
o Queremos Te Ouvir, mas tem uma novidade ainda aqui nesse roteiro, que eu já vou comentar do seguinte link, mas eu preciso falar desse slide do compartilhando com vocês. Reparem que está sendo disponibilizado, pensando em 5 grupos, 2 minutos para cada grupo apresentar o que discutiu. Vocês sabem que 2 minutos de fala, um exemplo aqui, é praticamente missão impossível, né? Por isso que vocês, adequando o número de grupos pro Em Ação, vocês também vão pensar esses 10 minutos de compartilhamento. Então, qual é a sugestão que eu, Angelita, deixo aqui com vocês? Pensa assim, ó, temos na turma um grupo, pelo menos um grupo que trabalhou com o estudo de caso 1 e um outro grupo com o estudo de caso 2, dá 5 minutos para cada estudo de caso. Convida um grupo para apresentar e os outros que escolheram a mesma temática complementam. Né? Então, distribuir, otimizar da melhor maneira esse tempo, pensando que 2 minutos de fala para um único grupo é muito pouco. Ou então, vocês comunicam que vocês vão escolher 2 grupos para compartilhar o que foram as discussões. Eu acho que vai ficar mais produtivo e melhor digerir a gestão do tempo. Então, ao invés de vocês deixarem 2 minutos para cada grupo, de repente, escolher 2 grupos, um com cada estudo de caso, e dá um tempo maior de apresentação, né? De repente, 3, 4 minutos, e 1 minuto para quem quiser complementar. Então, pensar a melhor maneira de aproveitar esse tempo destinado ao compartilhamento. Isso. E aí é que é a essência, na verdade, né, do nosso... Porque lá é 4, né? Nós desenvolvemos um Isso. grupo 4, a gente foca nessas 2 para... Isso, como aprimorar o planejamento e como aproximar ainda mais o tema do contexto da escola e da comunidade local. Aqui, nós temos o Queremos Te Ouvir, e nós temos um momento de síntese, gente, que traz uma novidade para este roteiro, tá? Então, eu coloquei, já fixei para vocês ali o formulário de verificação de aprendizagem. Então, a ideia aqui é que vocês tragam uma síntese, destacando os 2 pontos que são muito importantes quando a gente pensa, a partir da proposta de projetos interdisciplinares integradores, que é a contextualização, né, que é como tornar as temáticas abrangentes mais próximas da realidade dos estudantes e, assim, mais significativas. Então, pode-se recorrer a âncoras mais próximas do contexto dos estudantes, introduzindo o projeto de forma mais engajadora e formulando um problema a partir da questão motriz que reflita a sua realidade. Esse autor usa essa expressão âncora, né, para trazer aí o que vai movimentar esse projeto. Ele vai falar de trabalho integrado. E a ideia, né, que vocês disponibilizem 2 minutinhos, 3 para os cursistas responderem esse formulário de verificação de aprendizagem. Então, eu disponibilizei ele aqui para vocês também, para que vocês possam responder. Aqui, meninas, olha só, já começa a organização para o compartilhamento, porque daí na semana seguinte começam as apresentações do relato. Lá nas notas da apresentação, vocês vão encontrar a planilha que já é conhecida de vocês para a organização dos relatos e feedback dos cursistas. O que tem de novidade aqui que eu vou mostrar rapidamente para vocês? Reparem que o feedback ele está com menu suspenso. Então, vocês vão organizar quem vai apresentar na ordem das apresentações, aí depois vocês vão inserir o link dos relatos, e quem é o cursista que vai fazer o feedback para o colega. Cuidando que os cursistas que vão apresentar no R8 façam entre si os feedbacks, e os que da R10 façam entre si. Reparem que aqui o menu suspenso é para direcionar e facilitar um pouquinho para o cursista que vai fazer o feedback. Então, ele já tem aqui, ó, foi excelente, foi muito bom, foi bom, tenho sugestões de melhoria. Aí, então, o cursista que está fazendo feedback para o colega, ele vai clicar a partir daquilo que ele entendeu que foi aquele relato, e, se necessário, ele fará daí comentários e sugestões. Mas aí a gente pode voltar a conversar um pouquinho melhor na próxima semana. Mas é que ficou mais fácil mesmo. Então, se o colega que vai fazer o feedback, ele já achou que foi excelente,
ele vai marcar ali e está tudo tranquilo. Se ele achar que ele pode dar sugestões, ele vai dar sugestões. Diga, Vanessa. Que eu me perdi aqui um pouco, porque, na verdade, na próxima reunião já começa, já vai ter alguns relatos, né? Então, realmente, já nessa reunião eu já tenho que convencer, implorar com o meu jeitinho muito querido para aqueles voluntários, é aquele momento difícil, porque eles ainda estão dentro do prazo, né? É aqui. Isso mesmo. Então, é assim, ó, Vanessa, na reunião 7, que vocês vão, na semana que vem, vocês já vão começar a organização, porque na semana seguinte, aqueles conquistados já irão apresentar os seus relatos. É bem isso, né? E aí, meninas, aqui, ó, para a gente poder finalizar, eu já entregar muito atrasada vocês para o Giovanni, lembra que lá no início, para início de conversa, é neste formulário que vocês podem inserir as dúvidas, as perguntas sobre a nova proposta para o ensino médio paranaense, e que depois ele vai compor esse FAQ. Aí aqui o Saiba Mais, aonde traz a referência, né, o referencial teórico para a elaboração da proposta para os IFAs. Já temos o período em que vai acontecer o Se Liga, então aqui a gente só está divulgando, né, de 24 de novembro a 19 de dezembro. E aqui, só com a vivência nossa, papo formativo, vocês já entenderam o quanto 10 minutos serão importantes nesse roteiro. Então, mais uma vez, meninas, eu digo para vocês, sondem seus cursistas dessa semana, façam uma enquete no grupo do WhatsApp, ou mesmo durante a Meet essa semana, né? Identifiquem se todo mundo conseguiu responder os seus saberes digitais docentes, e se isso foi possível, aproveitem esses 10 minutos lá para o Em Ação, porque isso será necessário, tá bom? Giovanni, muito obrigada por me permitir ocupar esses minutos, né? Um roteiro que ficou mais extenso, mais denso, mas que era importante que vocês tivessem clareza dele como um todo. Eu vou interromper aqui para a Vanessa fazer o nosso print e vocês poderem ter a reunião de alinhamento com o Giovanni, meninas. Preparados? Vai lá. 1, 2, smile. Perfeito. Muito obrigada, gente. Olha, excelente semana. Janaína, cuide-se, fique bem, beba muita água. Gente, bom trabalho e muito obrigada por cada momento de partilha. Isso mesmo. Nos vemos na próxima segunda-feira. E qualquer dúvida em relação a esse roteiro, a gente tem um tempinho de conversar semana que vem. Fiquem bem, cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa reunião de alinhamento. Tchau, Angelita. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Viviane. Obrigada, viu?